Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Leda TV. Vamos falar de esportes? E hoje o nosso papo é com José Colagrossi Neto, diretor executivo do Ibope Repucon. Ele vai dar uma aula sobre como o seu clube deveria estar usando o marketing durante a quarentena. Vamos embora começar! José Colagrossi Neto, um prazer recebê-lo aqui com a gente. Eu estou enganado ou os clubes brasileiros eles estão perdendo a chance, uma chance enorme de poder minimizar a diferença de exposição que eles não têm mais na TV durante a pandemia, agora nas redes sociais? Muitos estão fazendo um bom trabalho, outros tantos não estão, ou seja, não existe uma régua fixa de como os clubes estão trabalhando. Ou seja, infelizmente, a maioria dos clubes poderia estar fazendo mais e melhor. Isso tem a ver com o DNA de cada clube. Essa é uma questão fundamental. Ou seja, tem clubes que têm DNA de liderança, de fazer as coisas bem feitas, de profissionalismo, de eficiência, e fazem isso em todas as áreas, no campo, no marketing comercial e nas comunicações também. Infelizmente, tem outros clubes que ainda não entenderam a importância das mídias sociais, que não entenderam a importância fundamental das mídias sociais como plataforma de engajamento de torcedor, como plataforma comercial de venda de produtos oficiais e licenciados, e principalmente como plataforma de agregar valor às marcas patrocinadoras. E como você bem colocou na sua pergunta, vivemos um momento onde não existe transmissão, não tem competição, não tem jogos. Então, essa falta de competição tira da mídia tradicional, tira da televisão, tira do jornal, dos portais, exposição de marca em jogo e em treino. Ou seja, que representava 90% do valor de mídia que os clubes geram para os seus patrocinadores. Para você ter uma ideia, Fernando, eu tenho um dado bem recente, inédito, que eu divido com você. Nós estamos estimando que até agora que a perda de valor de marca patrocinadora em mídia chega a R$1 bilhão. Evidentemente que parte desse valor pode ser recuperado quando voltar, ou seja, os treinamentos e quando voltar a competição, mas ele não volta integralmente. Estima que o jogo é 60% e o jornalismo é 40%. O que acontece? A gente está a metade de março, abril inteiro, maio inteiro e provavelmente boa parte de junho sem competição e sem treinamento. Vamos assumir que não haverá redução de calendário, que todos os jogos originalmente programados vão ser exibidos. Tá? O que a gente vai acontecer? A gente vai pegar um calendário que era originalmente programado para 11 meses e vai comprimir esses mesmos jogos em 8 meses. O que vai acontecer? Primeiro, você vai ter muito mais jogos por semana do que originalmente. Aí você tem um problema de grade de televisão. A TV não vai conseguir transmitir esses jogos todos, ou seja como estava programado para transmitir numa grade de 11 meses. Então, ou seja, vai ter perda de transmissão em TV aberta e talvez perda de transmissão em TV paga. Vai sobrar para o pay-per-view. Ou seja, isso significa perda de valor de mídia, porque ou seja, o maior valor de mídia é entregue na TV aberta, depois na TV paga e depois no pay-per-view. Mas tem outra consequência igualmente negativa, que é o seguinte: você vai ter menos dias de cobertura de futebol. Ou seja, não teve cobertura de futebol basicamente em abril nenhuma, em maio nenhuma, em junho vai ser possível. A cobertura desses meses não se recupera lá na frente. Isso é perda, totalmente perda. Então, se eu estimo nesse momento que é R$1 bilhão de valor de mídia que foi perdido, e que reportagem significa? Se for 40%, são R$400 milhões. Isso não volta.
porque a gente vai comprimir 11 meses de futebol em 8 meses, e os dias de reportagem perdidos, você não tem como fazer 2 dias num dia só. Eles podiam Nem estar tão... atuando, não, é? Não podiam? Nessa Pois é. programação, tentar minimizar esses 30%, 40% de reportagem para botar a garotada, botar seus jogadores e as suas marcas em exposição? Sim. Ou seja, os clubes não controlam o que o governo decide, não controlam o vírus e as consequências do vírus. Os clubes não controlam quando vai ter uma vacina ou quando isso vai estar sob controle. Ninguém controla, nem o presidente do Brasil controla isso. Mas o que eu, clube, controlo? Né? Ou seja, eu controlo a minha comunicação, eu controlo as minhas mídias sociais, eu controlo todos os projetos de patrocínio comerciais e as parcerias com os nossos patrocinadores. Isso o clube controla. Está na mão do clube. O Facebook está na mão do clube. O Instagram, o YouTube, o Twitter, ou seja, o blog do clube, o site do clube, o clube controla. Já que a gente vai ter essa perda de cobertura jornalística, vamos criar conteúdos engajadores, interessantes, que atraiam seus torcedores, com grande exposição de marca para compensar parcialmente o valor perdido do jornalismo. Agora, Fernando, nunca a compensação vai ser igual. Ou seja, em nenhum momento você fala, você perdeu 400 milhões de reais na mídia tradicional, eu vou gerar 400 milhões de reais. Não, mas talvez você gere 40. No futebol europeu, a meta dos grandes clubes é que, seja de todo o retorno de mídia, 20% venham das mídias dos clubes. Alguns clubes conseguem, o Barcelona consegue fazer isso, os clubes da Inglaterra, os grandes conseguem fazer isso, porque tem uma legião de fãs e simpatizantes pelo mundo fora. Aqui no Brasil, em média, o futebol brasileiro não chega a 2%. Os clubes que fazem isso muito bem conseguem chegar perto de 4%, 5%. E aí o tema é, em forma de quê? Né? Ou seja, como é que você faz isso? Cara, você pode fazer resenhas com jogadores que estão em casa, lives, muitos clubes fazem lives, mas lives interessantes, sabe? Que sejam bem feitas, profissionalmente bem feitas, enfim. Você pode trazer, que é uma tecla que eu bato, enfim, de falar dos ex-jogadores, dos ex-ídolos, ou seja, resgatar essa história dos craques dos anos 80, 90 ou mesmo 70. Você pode criar conteúdo de campeonatos conquistados no passado. Sabe? Mas o clube não controla a mídia do jogo. Sim, a mídia do jogo é da televisão. Mas o clube controla os jogadores, controla, seja os bastidores, pega o ex-técnico, pega ex-jogadores, enfim, conta a história daquele jogo ou a história daquele campeonato. Ou seja, o que o craque de então está fazendo hoje, recordações, enfim. Tudo, e sempre com muita exposição de marca. Pega os seus parceiros comerciais e façam promoções, ou seja, promoções de perguntas e respostas, quizzes. O primeiro que acertar, ou seja, ganha uma camisa autografada. Sabe, o primeiro que escalar esse time dos anos 50 ganha alguma coisa, ganha um ingresso, ou ganha um desconto em alguma coisa no licenciado, ganha um vale-clube. A grande mídia está fazendo isso. Se você pegar, por exemplo, os portais de esportes, todo dia tem competição, todo dia tem teste sua memória, quão botafoguense você é, escale os times campeões da Copa América, que é ótimo. Porque, no fundo, viu, Fernando, isso aqui é um exercício da paixão. Ou seja, dá uma chance para o fã, para o torcedor, para o superfã, de exercer a sua paixão, falar do seu clube, gerar discussões interessantes, polêmicas, que centenas, se não milhares de torcedores entram na discussão, alguns falando bem, alguns falando mal. Isso é ótimo. O futebol nasceu no Brasil em papo de bar, em papo de botequim, ou seja, de torcedores de clubes diferentes zoando um ao outro, brigando, discutindo, brigando no bom sentido, né? Vamos replicar esse ambiente. O torcedor adora falar disso. O torcedor adora falar de sua paixão. E isso é uma coisa que não custa muito dinheiro, se é que custa alguma coisa.
Ou seja, você cria conteúdo de fã, que é o melhor conteúdo que tem, já chega prontinho para você. Agora precisa pensar, né? Aí entra na questão do profissionalismo, né? Uma coisa que eu não entendo é por que no Brasil, no esporte brasileiro e no futebol brasileiro, ainda existe essa percepção de que comunicação não precisa ser profissionalizada. E eu não entendo isso. Eles contratam jogadores profissionais, eles contratam técnicos, preparadores físicos. Existem profissionais em muitas áreas. Mas quando chega na área de comunicação, principalmente comunicação, mas também um pouco de marketing comercial, enfim, é sempre um amigo, sabe? É sempre, desculpe, não é sempre, estou sendo genérico demais, mas muitas vezes é um amigo, uma indicação política, alguém que se conhece. Eu fiz faculdade de comunicação, enfim. Comunicação, como tudo na vida, é para profissionais. Você tem que ter um esquema profissional de comunicação para gerar conteúdo que engaje e gere valor para o clube, para o atleta e para o patrocinador. Que tipo de ação te chamou a atenção? Além dessa com os jogadores do passado, alguma outra você propôs aqui? Foi uma boa sacada que tiveram. Eu queria citar um exemplo de fora do Brasil, que talvez seja simbólico do que você, até onde você pode ir para gerar valor para o clube, para os torcedores e para suas marcas, que é o tic-tac do Barcelona, entendeu? O tic-tac é fantástico, que é uma piada com o TikTok, né? Ou seja, cara, que viraliza. Tem uma coisa, Fernando, que é fundamental. Só tem uma coisa que o torcedor gosta de fazer, mais do que torcer pelo seu clube, é ser reconhecido na sua paixão. Enfim, isso o torcedor quer ser reconhecido na sua paixão. Ou seja, na paixão, seja no investimento que ele faz de tempo, energia, amor ao clube. E você colocar os torcedores nas suas plataformas sociais, no seu site, reconhecer a existência dele e permitir que ele seja visto, é muito poderoso. Nós, essa semana, avisamos que, a partir do mês que vem, no nosso ranking digital, a gente vai incorporar o TikTok. Veja, por quê? Porque eu tenho que incorporar, eu não posso mais ignorar esse tal de TikTok. Por quê? Você tem um número grande de clubes que já têm as suas plataformas próprias. Alguns deles, como o Flamengo, tem uma quantidade enorme de pessoas que já estão engajados, o Corinthians também. E eu faço isso, a partir de junho, por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho que reconhecer que essa plataforma existe e está sendo abraçada pelos torcedores. Eu acho até que eu demorei demais para reconhecer isso. Mas o outro motivo de eu incorporar é para incentivar os clubes a levar isso a sério. Entendeu? A turma do TikTok é uma turma jovem. É uma garotada. Tá? E os clubes brasileiros hoje competem com os clubes de fora do futebol europeu pelo coração dessa juventude. O público do TikTok é um público que consome futebol europeu, em grande parte. Ou seja, na hora que os clubes abraçam essa plataforma, estão se aproximando de um público que está se afastando deles. Daí a importância estratégica. E uma maneira que os clubes brasileiros têm de trazer, se aproximar dessa juventude que está enamorada do futebol europeu, é oferecer plataformas sociais e plataformas de jogos e plataformas de comunicação para que os jovens brasileiros não apenas se aproximem dos clubes brasileiros, mas mais do que isso, se identifiquem com eles. E esse é o caminho. Obrigado ao Colagrossi pela conversa. E eu espero que você também tenha gostado e deixe o seu like. Aproveite e clique no sino para estar sempre atualizado com as nossas novas postagens, hein? Fale comigo também nas redes sociais. Os endereços estiveram ao longo do vídeo, ao longo dessa entrevista e também estão na descrição.
Excepcionalmente, na próxima terça-feira, a gente não vai postar vídeo novo não, mas a gente volta no sábado, hein? É só chegar. Um grande abraço.